Oi, Giovanni, tudo bem? Oi, Fernanda, Karine, Emerson, Jaciele, o pessoal tá chegando aí. Que bom que a live apareceu para vocês. Boa noite, tarde, noite já. Espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz com esse projeto, tá dando muito certo. A gente já teve 2 dias aqui de live com 2 dias, com o Marco da Medicina Veterinária e a Tami da Pedagogia. E hoje a gente vai ter o nosso próximo dia. Boa noite, Paula. Oi, mãe. A gente vai ter agora um dia que para mim é muito especial para falar do curso de Arquitetura e Urbanismo. E é com a Letícia. A Lê é minha amiga desde sempre, a gente estudou juntas no ensino médio, depois cada uma seguiu, né, seu rumo, assim, foi para um lado, mas a gente tá juntas há muito tempo e ela é uma pessoa sensacional para falar do curso porque ela é muito apaixonada pelo curso de arquitetura. E eu acho que isso é importante para que vocês tenham contato com alguém que realmente gosta do que faz, né? Então eu vou chamar a Lê para entrar aqui com a gente. Pessoal, amanhã, e aí só lembrando vocês, amanhã a gente vai ter uma live com a Gabi, que é Nutri, e na sexta a gente vai ter uma live com o Regis, que é da Engenharia Mecânica. Então não se esqueçam de entrar também para conhecer um pouquinho melhor esses cursos, para terem essa oportunidade. Essa live fica salva depois lá no IGTV, então quem quiser assistir depois, com mais calma, pode ir para lá também. Bom, eu vou chamar a Lei para entrar aqui com a gente. Vocês fiquem à vontade para usar o chat para perguntas e tudo que vocês quiserem saber sobre o curso de arquitetura e urbanismo e a experiência que a Lê teve na universidade. Eu vou... Lê, você tá por aí? Oi, Gabi. Oi, Mari. Oi, Mila. Oi, Wilza. Oi, Emily. Ah, pessoal, enquanto a Lê não entra, só dar um próximo recado. A gente vai ter a live do YouTube hoje, tá? Aquela live de correções normal toda quarta. Ela continua hoje, 8 da noite, lá pelo YouTube. Oi, Brendinha. Deixa eu ver se eu perdi o convite da Lê aqui. Pronto. Oi, Lê. Pessoal, nem eu faço a menor ideia de onde é o pedido para compartilhar a live. Deixa eu ver. Claro que isso não vai aparecer para mim. Deixa eu ver no seu celular. Aparece lá aqui, entra na live. Você tem que sair e entrar na live de novo, aí você acha. Estão me dizendo, eu não sei se procede, não. Acho que sim. E agora? Ah, aí vai aparecer. Ah, achei. Obrigada. Oi, Lê. Ah, Lê tá chegando. Oi! Não tava aparecendo Achou? pra mim. Achei, não tava Muito aparecendo. bem. Que bom que você tá aqui. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Eu tô muito feliz de estar Eu aqui. também, muito feliz, muito mesmo. Para mim é uma honra ter você aqui, se ter aceitado o convite. Você sabe que você é muito exemplo para mim de pessoa, de profissional, da pessoa que é apaixonada pelo curso e pode falar sobre ele por 18 dias seguidos. Então eu tô muito feliz. Tô muito, muito feliz. Obrigada mesmo, Lê. Ó, Ju, então, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Eu achei essa ideia genial desde quando você me falou. E eu acho que ela é genial não só pelo momento que a gente está vivendo, né, onde as universidades estão impossibilitadas de trazer os estudantes de ensino médio para dentro da universidade para conhecer seus cursos, né? Mas eu acho que também como um todo, quando a gente está na cidade, às vezes a gente quer ir no campus mais para conhecer o campus do que para conhecer os cursos, né? E também um dia geralmente não é suficiente. Às vezes o professor ou o aluno que está ali para te falar sobre o curso não tem uma hora inteira para ficar conversando, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, achei essa ideia genial. Eu acho que ela pode continuar para além da quarentena.
E também o Instagram é uma ferramenta muito legal hoje em dia, eu acho que a gente tem que saber usar isso a nosso favor, né? E não só, tipo, muita gente se atrapalha com o Instagram, vendo as coisas, fica meio chateado. Então a gente tem que usar também para aprender, para compartilhar, para se conectar com as pessoas. Então eu acho que essas lives que você está fazendo é muito bacana. E em segundo, eu sou extremamente feliz para estar aqui, porque isso é uma coisa que eu amo falar sobre arquitetura. E principalmente sobre o ensino da arquitetura, que desde quando eu entrei também eu tenho um desejo por ser professora, né? Então eu sempre tentei muito prestar atenção de que forma que isso tudo era passado e como isso era passado, para aprender também e para ver o que era para mim errado ou certo e o que eu achava que tinha que ser diferente ou não. Então eu amei ser convidada e eu acho que eu vou falar mais do que eu posso, mas tudo bem. Você pode falar tudo que você quiser, falar. Acho ótimo. Mas, obrigada. Eu fico feliz com esse retorno sobre o projeto. Acho que você tem toda a razão em dizer que a gente precisa usar essa ferramenta de uma forma inteligente, né? Assim, ao nosso favor. Acho que a ideia é essa mesmo. E se apresenta aí para os meninos. Conta um pouquinho de você, de onde você veio, onde você está, por onde você passou. Então vamos, com cuidado para não me estender demais. Ó, meu nome é Letícia, né? Eu tenho 24 anos. Eu sou de Araxá, estudei com a Ju desde bem pequenininha, como ela disse. Antes de existir Enem, a gente já estava junto nessa caminhada de Enem, que ainda não era Enem. Mas eu fui criada em Araxá. E aí me mudei para estudar, né? Hoje eu moro em Uberlândia e sou formada em arquitetura tem 1 ano. Faço mestrado e, em paralelo, abri um estúdio, né, que fala sobre arquitetura, entre outras coisas, com 2 amigas da faculdade. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo hoje. Muito bem, Lele. E me conta, como que você escolheu o seu curso? Essa é a pergunta que eu mais recebi, assim, para vocês responderem. Pelo amor de Deus, como é que você chegou nessa decisão? Então, na verdade... Quando eu estava na 8ª série, tinha mais ou menos 13, 14 anos, minha mãe convidou uma arquiteta para fazer uma reforma, né, lá na minha casa. E aí eu acompanhei o processo, eu já gostava de desenhar desde pequena, não que eu desenhasse bem, mas eu gostava de desenhar assim, brincava de Lego, jogava The Sims. E aí a arquiteta foi lá em casa e eu achei muito legal todo o processo, né, de ver como que o ambiente se transformou em outra coisa completamente diferente. Desde então, eu tenho para mim que eu queria fazer arquitetura. Quando a gente chega no ensino médio, ali mais no 3º ano mesmo, e aí vem aquele bomba de informação, todo mundo te falando um monte de coisa, aí parece que tem aqueles cursos que estão certos para você fazer, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você gosta de matemática, você vai fazer engenharia e não sei o quê. E eu gostava de tudo. Na verdade, eu gostava muito de matemática, eu gostava de biologia, que não tem nada a ver com o que eu faço. Gostava muito de português, então assim, eu fiquei meio perdida, apesar de já querer arquitetura desde um tempo, eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Será que eu faço mesmo só arquitetura? E quando a gente prestou vestibular, né, na verdade fez o Enem, foi numa época que as faculdades estavam em transição. Então algumas já estavam totalmente pelo Enem, outras tinham ainda vestibular, outras era por fase e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer o Enem e vou tentar arquitetura com o Enem, mas não vou ficar dependendo disso. E aí prestei vestibular também para engenharia de alimentos. Assim, não tinha muito a ver comigo desde o princípio, eu já sabia, mas é aquela coisa, né? Você gosta de matemática, vai fazer engenharia. Aí eu gostava de matemática. Meu pai mexe com ramo alimentício tem muito tempo. Aí eu falei, talvez eu possa ajudar, né, nessa coisa. E aí prestei vestibular para Uberaba, que também era perto de casa, né, perto de Araxá, e isso era um peso. Para quem está saindo de casa bem novinho, isso às vezes é levado em consideração. Então, prestei o vestibular para engenharia de alimentos na UFTM e passei. Primeira vez que eu prestei arquitetura, na verdade, na UFO, por exemplo, precisava fazer a prova de habilidade. E eu ainda não estava muito atenta a essas coisas. Então, eu deixei a prova de habilidade passar. Então, eu não consegui entrar direto com arquitetura. Por isso, assim que eu passei, eu fui fazer engenharia de alimentos. Fiz 6 meses, já tinha certeza que não era para mim. E nesse meio tempo fiz a prova de habilidades, né, que a UFO exigia, passei e no final do ano passei para arquitetura, que era o que eu realmente queria. E aí passei aqui na UFO e passei na UFOP também, cheguei a entrar na UFOP, mas eu acho que a gente vai tocar nesse assunto um pouco mais para frente.
mas o curso de arquitetura ele é muito diferente em cada universidade. E a UFOP, ela me trazia opções muito concretas, muito mais ligadas à engenharia do que à parte das artes, né? E eu já era muito encantada com esse mundo artístico, de dança, teatro, música, enfim, eu sempre gostei muito de tudo isso. Então eu queria a parte mais artística da arquitetura. Então eu escolhi vir para a UFA ao invés de ficar na UFOP, né? E também por uma questão de ser mais perto de casa, foi uma coisa que fez diferença também. Ah, legal, Lê. Explica para eles o que que é essa prova técnica que você tinha que fazer de habilidade. Não tem mais, né? Então, na UFA, hoje em dia, não tem mais. A maioria das universidades já tiraram essa prova, e eu acho que com razão. Era uma prova de desenho, tinham 4 questões, né? E era avaliado questões de perspectivas. Não era uma questão muito artística, mas era para você mostrar se você entendia a questão espacial, né? Então, de desenhar uma perspectiva. Então, por exemplo, na minha prova, foi pedido para desenhar a Casa das Canoas, do Oscar Niemeyer. Eu nunca tinha nem visto isso. E aí eles te davam uma planta, eles deram uma planta pra gente e pediram para desenhar em perspectiva. Então, para ter mais ou menos essa ideia, se a gente tinha noção do que era o espaço, né? De como ele se organizava. E, na verdade, depois, hoje em dia na UF não tem mais essa prova, eu não tenho muita certeza de onde tem. Na UFOP já não tinha. Eu lembro que na UNB tinha, fiz para a Unesp também, a Unesp tinha, mas o estilo de prova da Unesp era bem diferente, porque na prova da Unesp, por exemplo, eu tive que desenhar uma noz, de nozes mesmo. E era para definir se eu sabia o que era luz e sombra, esse tipo de coisa. Então é um pouco diferente de cada lugar. Mas depois que a gente entra no curso, a gente percebe que não é tão necessário assim. Por isso já estão sendo extintas esse tipo de prova, né? Porque, na verdade, os primeiros períodos você tem ali uma base, você tem matérias que te ensinam a ter essa percepção espacial mesmo. Então, a gente vai para a rua desenhar edifício, desenhar árvore, enfim, são várias coisas que realmente não precisaria da prova. Por isso, na UFO já tiraram. Entendi. Mas você acha que ter alguma relação, nem que seja de amizade com o desenho, sabe? Eu gosto. Não que eu domine, mas eu gosto. É necessário, pensando no curso de arquitetura, assim, eu preciso ter essa intimidade com o desenho? Então, Ju, hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente. Quando eu entrei, eu achava que sim, que você tinha que pelo menos gostar. Hoje em dia, por exemplo, a gente fala, a maioria das pessoas ainda falam muito arquitetura, né? Mesmo porque o nome é grande, mas o curso é arquitetura e urbanismo. Uhum. A parte urbana também, ela é muito ampla, tem uma parte muito social, então nem sempre você vai ter que trabalhar com desenhos, né? E hoje em dia o desenho à mão, apesar dele ser muito importante, eu ainda considero que é muito importante, porque você tem que ter ali uma noção de como você está desenhando. Eu acho que o pensamento, ele sai da cabeça primeiro para o papel, depois para um software, né, de arquitetura, por exemplo, o AutoCAD, que a gente usa bastante. Mas hoje os projetos eles são feitos majoritariamente nesses programas, né? Então não necessariamente você tem que desenhar, você tem que ser bom de traço, bom no desenho. Você tem que saber passar o que está na sua cabeça para algum outro lugar. Esse lugar geralmente primeiro é o papel e depois você consegue, né, transformar essas ideias para outro software. E é muito mais difícil até, porque é uma crítica de alguns professores, né? Que às vezes esses programas são muito limitados, são muito engessados. Então, o que Niemeyer, né? Que eu vou falar dele porque eu acho que a maioria das pessoas conhece ele. Fazia com um risco, que fazia a curva, às vezes você não consegue fazer essa curva no computador. Então ainda tem esse apego, mas não é tipo assim, nossa, se eu não gostar de desenho, não entro de jeito nenhum. Não é bem por esse lado, porque como eu disse, também tem a parte social, tem uma parte mais técnica, tem a parte de história, né, que é de restauro, que são questões mais técnicas, mais teóricas mesmo. E tem também sempre o lado acadêmico, que é a parte de pesquisa. Que aí, se você for fazer uma pesquisa teórica, raramente você vai ter que desenhar mesmo alguma coisa ou criar um projeto. Entendi. Ah, que bom, então. Não é um impeditivo, né? Isso é importante. Não. Não, de maneira alguma. Lê, deixa eu te perguntar. Antes de você contar essas diferenças pra gente que tem entre arquitetura e urbanismo, como que o design entra nisso tudo, que foi até uma pergunta que me pediram para eu te fazer,
Me conta, você contou pra gente os seus primeiros passos na universidade, né? Você foi para o UFTM, para engenharia de alimentos, depois você foi para o UFOP na arquitetura e depois você foi para a UPO na arquitetura. Mas quando você se firmou lá na UPO, o que que você... O que que foi mais desafiante, assim, nessa jornada acadêmica? Ó, eu acho que, assim, primeiro lugar, eu acho que antes, né, até de vir pra cá, foi a questão de mudar de cidade. Eu acho que é uma fase que é tudo novo. Então, você aprender a fazer suas próprias coisas, né? Você ter uma internet de casa no seu nome, que até então você nunca tinha tido. Você tem que lembrar de pagar conta de água, conta de luz, essas coisas. Isso eu acho que já dá uma travada, né? Tipo, oi, cresci, tenho que fazer alguma coisa. E na faculdade, eu acho que foi a questão de administrar tempo, porque a arquitetura é um curso que ele não é difícil pelo conteúdo, mas ele é difícil pelo tempo. Então, os 4 primeiros semestres, os 2 primeiros anos da arquitetura é integral mesmo. Então, de 7 da manhã às 6 da tarde, todo dia, chega em casa e faz trabalho. Então, é muito conteúdo. Aí a gente tinha 11 matérias no primeiro período e a gente praticamente não tem prova, principalmente no começo, que é muito trabalho, que a gente ainda não trabalha muito com a parte de engenharia, né, com a parte de cálculo. Então, é muito trabalho. Então, por exemplo, eu tinha um trabalho de plástica, que era pintar, tinha um outro trabalho de composição, que era fazer uma maquete, aí tinha trabalho de história, que eu tinha que desenhar os estilos. Então, assim, era muita coisa junto, né? Eu saí de um ensino médio que eu tinha aula só de manhã, então eu tinha a parte da tarde inteira livre, dancei meu ensino médio inteiro, né? Dançava mais que estudava, inclusive. E aí cheguei na faculdade, tipo, também abri mão da dança, abri mão de um tanto de hobby, até a gente se alinhar com o que a gente consegue ou não fazer. Eu tive que abrir mão de algumas coisas mesmo, né? Às vezes até de voltar para casa, porque tinha que usar o final de semana para fazer trabalho. Então, assim, a questão, eu acho mesmo, de administrar o tempo, até a gente entender. E outra coisa, a crítica na arquitetura é muito forte. Eu acho que isso é uma coisa um pouco de artista. Todo artista tende a criticar muito. Então, os professores são extremamente críticos. Então, a gente aprender a lidar com a crítica também é muito difícil nesse momento. Porque a gente vai, apresenta um trabalho que a gente ficou lá o final de semana inteiro fazendo. Chega o professor e fala assim, não tá bom, não. E aí você quer, tipo, chorar. Você quer chorar. E aí você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que é um pouco essa questão mesmo. Entendi. Eu acho que principalmente na arquitetura, porque é muito trabalho. Sair um pouco desse universo do ensino médio mas eu só tirava 10, como é que eu vim aqui agora? Não tá bom o que eu fiz. Esse período de adaptação, acho que foi uma coisa comum, assim, que todo mundo citou, né? Que é difícil a gente conseguir se reconstruir em termos de rotina, né? A gente tinha um estilo de vida e agora a gente precisa de outro estilo de vida. Mas eu acho que, bom, vai fazer parte de qualquer curso, né? Lê. E eu acho que mesmo quem já está numa rotina mais acelerada de estudo para o vestibular, né? Que eu acho que se intensificou nos últimos anos, eu vejo que hoje é um pouco diferente de quando eu estudava. Inclusive, eu acho que se eu fizesse Enem hoje, eu iria pessimamente, que eu acho que as pessoas hoje estão muito mais ligadas e muito mais dedicadas mesmo a isso. Então, mesmo quem vem de uma rotina de estudos, assim, integral, eu acho que é muito diferente. Também pela liberdade, né? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai corrigir o trabalho na hora que você quer. Se você quiser sair da aula, passar o dia inteiro fora da sala, você sai. Então, é uma questão, assim, de disciplina mesmo, de se reorganizar. E um monte de coisa nova, você tá conhecendo um monte de gente. Tem muita coisa diferente pra você fazer. E aí você tem que colocar isso na balança, né? O que eu vou fazer agora, o que eu vou deixar para depois. Um tanto de termo novo, de diretório acadêmico, que a gente nunca tinha, né? O máximo que a gente tinha parecido era representante de sala, que não fazia metade do que um diretório acadêmico faz. Então, um tanto de órgãos novos para a gente se adaptar também, que vira uma bagunça. O começo é uma bagunça, mas é gostoso. Mas passa, né? Passa. Passa bem. Passa bem. Você se surpreendeu de forma positiva ou de forma negativa com a arquitetura em algum momento? Você não esperava? Eu acho que eu me surpreendi positivamente no sentido do urbanismo, né? Que a maioria, eu acho, das pessoas que entram na arquitetura, entram por causa da arquitetura e não por causa do urbanismo. Então todo mundo fala, que nem tem
um preconceito de que arquiteto só faz casinha, sabe? A arquitetura é muito, muito, muito além disso. A arquitetura tem uma pegada social muito forte, de visitar assentamento, sabe? De regularização urbana, de terra, de direito à cidade, cidadania. É muito forte para esse outro lado. E eu nunca imaginava que era assim, sabe? Realmente, a gente hoje, a maioria das pessoas colocam a arquitetura como um curso muito elitizado. De certa forma, ele tem o lado elitizado, sim. Mas tem muita coisa por trás que às vezes as pessoas não estão abertas a conhecer. E se abrir para conhecer isso é extremamente importante. E a universidade é um ótimo lugar para isso, né? Que você tem diferentes realidades, você conhece pessoas com diferentes educações, com diferentes idades, que colaboram para que esse mundo abra. Eu acho que a arquitetura abre muito a cabeça e a gente sai... Eu sempre falo, né, que eu saí formada, tanto que hoje eu não trabalho só com arquitetura, porque parece que a gente sai formada em tanta coisa, até no design mesmo, que depois a gente vai falar dessa pergunta, mas a gente tem a parte do design, a gente aprende design gráfico, a gente aprende cor, a gente aprende a questão do direito, tem muita sociologia, é muito multidisciplinar, muito, e a gente acha que é só aquilo, vou ficar fazendo caso o resto da vida, não é, sabe? Tem muita área que o arquiteto pode seguir, a área de fotografia também, que já era uma área que eu gostava antes, eu só comecei a gostar mais, a área de história, né, de trabalhar com patrimônio, assim, é realmente muito amplo, e eu acho que ninguém imagina que seja tanto até entrar numa universidade. E você acha que essa pegada, assim, do foco mesmo, ela é diferente de uma universidade para outra? Você falou que lá na UFOP o curso é mais voltado para uma prática, né? Ele é mais próximo da engenharia. Sim. Você acha que tem essa diferença? Sim. E conta pra gente um pouquinho dessa diferença do que é um curso de arquitetura, um curso de urbanismo, porque eu vi que tem cursos de graduação em urbanismo só, né? Que não é junto com a arquitetura. E tem arquitetura e urbanismo, e tem design de interiores, e nunca mais termina. Isso mesmo. Isso mesmo. E tem paisagismo, que muita gente não considera, mas paisagismo também é de uma área de dentro da arquitetura. Então vamos lá. Os cursos de arquitetura, a arquitetura está inserida nas sociais aplicáveis, né? Mas muita gente fica nessa coisa, arquitetura de humanos, arquitetura de exatas, arquitetura tem muita matemática, arquitetura não tem matemática. Então isso depende muito do foco de cada universidade realmente. E aí, para ver isso, você tem que entrar no site da universidade mesmo, né? E ver a grade curricular, as optativas, etc. Quando eu passei na UFOP e depois passei na UFO, eu entrei nessas grades, né? O que mais me chamou a atenção é que, assim, lá na UFOP tinha lá uma lista de optativas, da UFOP e da UFO. Aí da UFOP as optativas estavam lá, tipo, sanitária, hidráulica, elétrica, coisas mais para esse lado. Não que a gente não tenha isso na UFO, a gente tem, mas tem a parte mais básica. E na UFO as optativas eram fotografia, design de produto. Aí eu tava assim, né, no meu lugar, onde mesmo eu gostava. Então isso dá muita diferença. Tanto que a arquitetura na UFOP está dentro da escola de Minas, né? Que a escola de Minas é uma parte da faculdade de engenharia, né? Se eu me corrija se eu estiver errada. Mas a escola de Minas tem esse caráter um pouco mais para engenharia. E já a gente, na UFO, a gente está mais ligada aos cursos das artes, né? Que são os cursos de design, de música. Tanto que a nossa atlética na UFO é associada ao curso de música, ao curso de dança, artes visuais. Então a gente está mais para o lado artístico do que para o lado mais técnico, né? De engenharia mesmo, que seria os materiais de construção e etc. E aí a questão da arquitetura e urbanismo e design e paisagismo e 1 milhão de coisas. O urbanismo, hoje em dia, antigamente, né, na verdade, na época assim, bem antigo, na época Niemeyer, por exemplo, era engenheiro-arquiteto. Você se formava em engenheiro-arquiteto. Então, era mais ligado até à engenharia. E aí, isso foi mudando, né, com o que estava acontecendo fora do país. Formaram-se 2 grandes escolas de arquitetura no Brasil, que é a Escola Carioca de Arquitetura, que é a Belas Artes no Rio de Janeiro, e a Escola Brutalista, que é a escola da USP, né, de São Paulo. Que tem características diferentes arquitetônicas também, arquitetos formados em um e outro tendem mais a um estilo, mas também tem um pouco dessa pegada mais artística ou não, né? E aí, o que acontece? Depois que formaram-se essas escolas, começou, né, essa história de arquitetura e urbanismo.
Fora do país é mais comum ter urbanismo separado de arquitetura. Aqui não é tão comum. Aqui hoje em dia a maioria dos cursos das universidades é arquitetura e urbanismo. Mas hoje em dia, fora do país, inclusive intercambistas, que vêm intercambistas para a UFO, que estudam só urbanismo e não estudam a parte da arquitetura. Só que hoje eu acho, né, depois que a gente estuda tudo, que realmente é tudo uma coisa só. Porque, por exemplo, não tem como você fazer um edifício público sem pensar nas consequências que isso vai gerar no trânsito ali em volta, que é a parte do urbanismo, por exemplo, sabe? Uhum. Então não tem como você fazer uma implantação, pensa Brasília, né? Brasília que a maioria das pessoas vê foto e tal, que é um marco muito grande na arquitetura do Brasil. Brasília, todos aqueles edifícios, eles são pensados junto com o planejamento urbano, porque você precisa de uma perspectiva para enxergar eles de certa maneira que foi pensada para aquilo. Então, hoje é muito difícil, na minha cabeça é quase indissociável arquitetura e urbanismo. Mas a arquitetura estuda mais essa parte do edifício em si, e aí entra a parte histórica também, do restauro, etc. Então, tanto de projeto do edifício, né, quanto de construção desse edifício. E a parte do urbanismo pensa mais o planejamento urbano. Então, por exemplo, né, a gente chama de ateliê as matérias que a gente faz projeto. Em ateliês de urbanismo, a gente faz mais o desenho urbano. Então, de espaçamento entre as ruas, de qual a distância, de planejar quarteirão, planejar lote, isso tudo também é papel do arquiteto, né? E muitas vezes a maioria das pessoas não sabe. E a arquitetura entra mais as questões um pouco mais detalhadas, tipo a altura do edifício, etc. O design, o que acontece? Hoje em dia, o design também depende muito da universidade que você está. Na UFO, por exemplo, quando eu entrei, era design de interiores. Hoje em dia é design em geral, que design seria tanto design de produto, como design gráfico, como design de interiores. Então é muita coisa. Então, dependendo se você quer design de interiores, você tem que olhar bem a faculdade que você vai fazer, porque hoje em dia, por exemplo, arquitetura e design na UFO são bem diferentes. Uhum. No currículo antigo até tinha muita matéria que a gente tinha em comum, né? E hoje em dia, realmente, porque tem essa parte de gráfica, de diagramação de revista, por exemplo, que é uma parte do design, e que a arquitetura já não compreende. O que tem de que liga um ao outro é essa parte de design de interiores, que para arquitetura a gente chama de arquitetura de interiores, né? Que é a questão espacial dentro dos edifícios. Então, se a gente tem uma planta, né? Quem não sabe, a planta é um desenho da casa visto de cima. Então, a gente tem uma planta, o design de interiores ou o arquiteto de interiores vai ver a melhor forma de dispor o mobiliário dentro dessa casa. Então, considerando ergonomia, considerando a questão de conforto ambiental, né, térmico, acústico, todas essas questões eles vão trabalhar para que o mobiliário seja disposto da melhor forma possível para que fique confortável para o usuário. E quando a gente fala isso, não é só em casa, né? Espaço público, que às vezes é até mais importante, tão importante quanto, na verdade, pensar isso para dentro de casa, porque no espaço público muita gente vai estar usando. Uhum. Então, você pega os grandes edifícios, né, públicos de Brasília, de São Paulo, às vezes cidade menor não tem tanto, às vezes não tem, mas edifícios culturais, como teatros, ginásios, tudo é sempre muito pensado, né? Então, questão de altura de arquibancada, distância de uma cadeira ou outra, isso tudo entra nessa parte mais de interior, que aí seria ou do arquiteto de interior ou do design de interiores. Mais ou menos isso. E dentro da arquitetura a gente tem também o paisagismo, que deveria ser arquitetura, urbanismo e paisagismo, mas eu acho que já ia virar uma bagunça, mas que é a questão mesmo de paisagem mesmo, de cuidar das paisagens, e não só aquele jardinzinho da frente de casa, mas, por exemplo, da construção de uma praça, né? Tem as espécies que são adequadas ou não para serem inseridas naquele lugar. Mais ou menos isso, assim, às vezes o piso que você vai escolher faz diferença, se você vai colocar um espelho d'água, né, um lago, alguma coisa assim, faz diferença, depende do clima da cidade, são muitas coisas que envolvem, por isso eu acho que é muito indissociável essas três vertentes, porque tem um pouco de tudo, realmente, um no outro, assim. Entendi. Nossa, é um curso muito completo, né? Assim, Muito amplo, é muito amplo. isso é legal das pessoas pensarem, porque primeiro vocês não precisam se limitar em uma questão daquilo, né? Arquiteto constrói casa. Tá, mas e aí, né? E segundo, para pensar bem onde vai fazer esse curso, né, Lê? Eu acho que faz toda a diferença pesquisar a fundo, não só
eu quero fazer arquitetura e urbanismo, mas onde eu vou fazer arquitetura e urbanismo e o que que esse lugar tem para me oferecer de acordo com aquilo que eu estou pensando. Talvez você que está mais ligada com essa área das artes não tivesse toda essa paixão pelo curso se ele tivesse sido feito na UFOP, por exemplo, que é uma universidade que já está ligada em outro momento, né? Uhum, com certeza. É muito importante. Inclusive, por exemplo, a UFOP é interessante também. Eu não fiquei no curso, né, até o fim, eu só fiz bem a primeira semana e tal, mas eu tenho amigos que se formaram lá. E o que acontece? Outra coisa que é muito forte na UFOP é a questão da história, do restauro, né? Porque tá numa cidade histórica, então a faculdade acaba também fazendo, a universidade ajudando a cidade ajudando a universidade, né? Que é o que deveria acontecer sempre. Então, estuda também essa parte histórica, que é muito forte lá. E aí tem pesquisas relacionadas, então eu acho que se você está entrando na arquitetura para conhecer, eu acho que tudo bem, né? Você conhecer um lugar ou outro. Agora, se você tem um foco específico, como se você quer um lado mais artístico, ou um lado mais histórico, ou do urbanismo, ou do paisagismo, é interessante que você olhe, sim, esse currículo previamente para você não se frustrar com o curso, né? E lógico, assim, como é um curso muito amplo, o interessante é que você saia e faça um pós, né? Faça alguma coisa que se especialize mais nessa área. Porque eu acho que hoje em dia, principalmente, como tem muito curso, por exemplo, engenharia se transformou em 1 milhão de engenharias, a gente sai, às vezes, com conhecimento muito genérico, muito amplo, não dá tempo de ver tudo tão específico, né? Igual eu tô falando de um monte de coisa. Mas eu não fiz restauro totalmente específico, eu não fiz paisagismo totalmente específico. Então, foi um curso para abrir minha cabeça, para eu decidir o que eu vou fazer agora e me especializar mais ainda. Mas, com certeza, tem um pouco desse foco que é interessante ser olhado antes de entrar na universidade. E você que olhou, né, observou e pôde fazer essa escolha, em algum momento do seu curso você pensou em desistir do curso? Não pensei em desistir. No curso de arquitetura isso é muito comum. As pessoas desistem bastante, mas mais é um curso assim, realmente, se você não gosta do que você está fazendo, é muito difícil terminar. Porque é uma carga muito dedicada e, por exemplo, se eu não gostasse da parte artística, eu não ia durar um dia nas aulas de plástica, porque você está fazendo algo que você não gosta muito e tem uma pessoa só te criticando. Você vai falar, isso não faz bem para mim, vou sair daqui. Então, assim, eu já gostava muito, eu já fui com esse foco. Então, por mais que às vezes fosse muito difícil, eu tivesse lotada de coisa para fazer, nenhuma hora eu pensei em desistir. Mas tive várias amigas que pensaram em desistir ao longo do curso, algumas pessoas da minha sala desistiram, outras, mesmo em dúvida, se formaram. E hoje, assim, inclusive até trabalham com outra coisa, mas exatamente porque a arquitetura abriu a cabeça para outras coisas, para outras áreas estéticas, por exemplo, que a gente não imaginava, né? Então, eu não pensei em desistir, não. Eu acho que era isso mesmo. E eu fiquei feliz com a escolha da universidade também, a escolha da cidade, né? A cidade não me... Porque muita gente também não consegue se adaptar longe de casa, ou não consegue se adaptar àquela cidade. Às vezes morava em uma cidade grande, vai para uma cidade pequena, ou ao contrário, né? E não consegue se adaptar àquele lugar. Isso para mim foi muito tranquilo. A universidade para mim também, eu adorei estudar na UF, gosto muito. Tanto que continuo estudando. E o curso também, eu acho que desde o começo era isso. Então eu consegui seguir e foi legal. Ah, que ótimo. O Giovanni, a Kellen falou que pensou em desistir porque ela achava que não desenhava muito bem. Então, é a questão das críticas, né? Quando o professor te critica, às vezes você é muito novo, você não está preparado para receber aquilo. E às vezes os professores são muito duros de falar, nossa, isso pra mim tá péssimo, joga fora e faz outro. Então tem que ter um pouco de psicológico para lidar, muita gente vai pra terapia, é importante também. Mas, gente, é tudo muito, para crescer mesmo. Hoje eu vejo que são críticas construtivas, a gente às vezes, é isso, né, sai do ensino médio tirando só 10, 10, 10, acha que sabe muito, chega na universidade a gente não sabe nada. E tá tudo bem, né, tá tudo bem a gente parar, pensar, ouvir o outro. Acho que a arquitetura também ensina muito isso. A gente ensina muita gente a falar e a ouvir. Que a gente tem que apresentar muito projeto, né? Então a gente tem que saber defender o que a gente fez, por que a gente fez, e lidar com as críticas que vão surgir dos professores. E entender que um projeto nunca vai estar 100% para ninguém, porque cada um tem como tem muito da questão estética, muito da questão artística, tem a questão também de gosto pessoal, né? Então tem gente que gosta de uma casa branca, quadrada, com vidro. Tem gente que não gosta.
Então, acontece isso também. Então, por isso até as nossas aulas de projetos são com 3 professores em sala. Isso também foi muito surpreendente para mim. Eu nunca tive uma aula com mais de um professor. Então, eram 3 professores para criticar o projeto e cada professor tinha uma opinião totalmente diferente daquilo. Então, é saber ouvir, saber se posicionar, o que você acha de que cada um está falando, o que faz sentido para você, e corrigir, aplicar, mostrar de novo e mostrar outra vez, até o trabalho, né, até você encerrar o trabalho, porque senão o projeto não se encerra nunca. Lê, fala um pouquinho do mercado de trabalho. Quais são as perspectivas depois para a atuação em arquitetura? Porque já que a gente pode seguir para milhões de campos diferentes, né? O que você enxerga assim como um mercado de trabalho para alguém que está terminando a universidade nesse momento? E depois, se você puder falar um pouquinho também como que esse momento, exatamente esse de isolamento social, impacta na atividade do arquiteto, também seria muito bacana. Tá. Então, eu me inseri no mercado há pouco tempo, né? Então ainda não tenho muita experiência. Mas o que acontece? A arquitetura é muito amplo mesmo. Mas tem algumas áreas que é muito difícil de você inserir logo de cara. Então, geralmente, as pessoas se formam, né? E ou procuram um escritório para trabalhar, ou abrem seu próprio escritório. Geralmente é esse o primeiro passo. Eu, por exemplo, eu saí da universidade querendo muito construir edifícios grandes, edifícios públicos. Eu não sou muito da casa. Eu, particularmente, não seria uma pessoa ideal para ficar a vida inteira construindo casa, porque não é isso que me motiva. Então, eu tinha um desejo muito forte de trabalhar com edifícios públicos. Só que isso, para eu conseguir trabalhar com edifícios públicos, eu tenho que construir uma carreira, né? Ninguém vai chegar lá hoje aqui em Uberlândia, vai me ligar e pedir para eu construir um teatro. Isso não vai acontecer. Porque eu estou começando, porque tem muito chão ainda. Eu tenho que mostrar meu trabalho de outras maneiras. Então, hoje em dia, o que mais acontece realmente é o profissional que abre seu escritório e começa a construir casa. Geralmente, nem casa, começa a fazer reforma ou trabalhar com interiores, justamente porque é uma construção. Você sai da faculdade, a maioria das pessoas olham pra você, tipo, com essa cara de quem tem 14 anos, e fala, você não tem competência para construir uma casa. E lógico, a gente sai formada, mas a gente precisa de experiência mesmo. Mas a gente sabe, a gente, né, tem técnica para isso, a gente estudou, a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. Mas então, geralmente, começam de confiar projetos menores, né, projetos de interiores, depois uma reforma, depois uma casa. E aí sim, se você quiser construir grandes edifícios, você pode chegar nesse lugar. Mas aí, geralmente, você tem que realmente ser um escritório mais renomado. Outra área que tem é trabalhar com a questão da prefeitura, né? Com que aí você entraria concursado numa prefeitura para trabalhar mais diretamente com planejamento urbano. Então, a questão de bairros, até a questão de bairros, questão de planejamento urbano mesmo, né? E, então, aí teria que ser uma área mais próxima à parte governamental, institucional, para você conseguir exercer esse tipo de coisa. Tem, por exemplo, né, você pode ser contratado como arquiteto e urbanista para fazer loteamento, para verificar loteamento, mas aí também são essas grandes empresas, por exemplo, a MRV, quando vai fazer um conjunto de prédios, que aí é uma coisa maior, que aí vai te dar a oportunidade de trabalhar em uma escala maior. Mas, assim, hoje eu vejo que para o arquiteto se inserir no mercado de cara, o caminho mais fácil realmente são os projetos menores. Não... É meio difícil você chegar pegando um grande loteamento e etc. E aí tem outras partes, por exemplo, fotografia. Muito arquiteto vai trabalhar com fotografia de arquitetura, né? Que depois que os projetos ficam prontos, você tem que ter uma forma de mostrar aquilo. Hoje em dia tem sites de arquitetura muito bacanas que passam muita informação sobre esses projetos, então até trabalhar escrevendo sobre arquitetura. Tem revistas de arquitetura onde você pode falar de projetos, não de projetos seus, mas que você escreve dos grandes projetos do momento, de projetos sustentáveis. Tem essa área de conforto ambiental, que seria trabalhar mais com a questão de projetos sustentáveis mesmo, a questão de reaproveitamento de água num edifício, de trabalhar bem os aspectos naturais, né? Com, por exemplo, a forma de posicionar as janelas, a forma de colocar brises, né? Para que tampe do sol, mais ou menos isso. Mas, assim, é realmente muito amplo. E o mais comum que os arquitetos fazem é realmente montar o escritório ou trabalhar para escritórios menores, né? E tem a parte também de trabalhar, por exemplo, com imagem,
que é essa parte, né, que a gente faz as maquetes em 3D, antes de mostrar para cliente, etc. Você pode trabalhar com renderização de imagem, ou você pode ir para a área acadêmica, né, que também é um pouco do que eu faço, que é trabalhar ainda com a pesquisa em arquitetura, e aí tem também para todos os lados, pesquisa no lado urbano, pesquisa história, muitas coisas, cultura, né, que é a minha área de pesquisa também, que a arquitetura é muito associada à cultura, então é muito difícil, muita coisa mesmo. Eu pessoalmente pude ver o quanto a arquitetura é diversa quando eu pude revisar alguns trabalhos de conclusão de curso, né? Seu e de alguns colegas. E eu fiquei tipo, quê? Como assim ter uma pessoa escrevendo sobre biblioteca comunitária? Tem outra pessoa escrevendo sobre um projeto de delegacia para atender vítima de violência doméstica. A outra usa teoria do cinema. Essa aqui faz pesquisa pro lado histórico. E tem uma que tem uma casa de montar. Era tipo assim, sensacional, né? Parecia que eu estava em muitos cursos ao mesmo tempo, mas não, era todo mundo da mesma turma de arquitetura. Então, isso é muito legal. Lê, perguntaram se dá para ficar rico. Olha, eu acho que toda profissão dá para ficar rico, né? Eu acho que não depende muito da sua profissão, depende muito de como você é como profissional. Não é fácil, não é do dia para a noite, não, sabe? É batalhar mesmo, é ir atrás de projeto, montar portfólio, muita coisa. Mas dá para ficar rico? Dá, né, gente? Sempre dá para ficar rico, eu acho. Você só tem que escolher a coisa certa na hora certa. É fácil? Não é fácil, não. Todo mundo tenta descobrir como faz isso. Mas dá pra ficar rico? Dá pra ficar rico. Muito bem. E qual que é a diferença? Você consegue estabelecer, claro que você mostrou pra gente que a arquitetura é um grande leque, né? Mas essa parte pensando em construção, qual que é a diferença da arquitetura para engenharia civil, por exemplo? Então, a arquitetura, isso eu acho que é uma pergunta mais comum e é o que as pessoas mais confundem na hora de entrar na universidade, né? A arquitetura, ela vai trabalhar a concepção do projeto. Então, você vai ter matérias relacionadas a como, onde dispor uma janela, por exemplo, né? Você tem uma parte de engenharia muito forte, porque você tem que saber se estruturalmente aquilo que você está concebendo vai ficar em pé. Então, você tem que ter essa parte. Mas, em geral, a arquitetura trabalha a concepção, no sentido de pensar a forma, de pensar como que o usuário vai usar aquele espaço. Isso não é uma função da engenharia. A engenharia vai executar aquele processo. Então, a engenharia vai pegar o que o arquiteto concebeu e vai falar, ok, eu preciso colocar isso em pé. Quanto de concreto vai precisar? Quanto de arame vai precisar? E, quanto isso vai custar? É um pouco isso. A arquitetura é para o lado mais psicológico, artístico, social, e a engenharia é para um lado um pouco mais técnico. A gente tem bastante matéria de engenharia, onde a gente estuda, por exemplo, material, resistência de material, a gente estuda a parte hidráulica, a parte elétrica, para saber como realmente funciona, né? Para a gente não propor alguma coisa muito louca, tipo um chuveiro numa parede que não dá para pôr chuveiro, essas coisas. Então a gente tem essa noção. Mas o aval final para construir, para tirar aquilo do papel, é do engenheiro. Então, aí o engenheiro já vai trabalhar mais profundamente o que é isso. Então, por exemplo, ele vai saber de quanto a gente tem uma noção básica, mas ele vai saber se uma viga, né, vai conseguir estruturar aquele espaço. Uma viga só, duas. Se ela vai ter uma altura de 10, de 20, de 30. Isso é mais com o engenheiro. A gente faz um pré-dimensionamento, mas ele que dá o aval final, né? E fica responsável aí pela essa execução. É bem diferente até, viu, gente? Muita gente acha que é muito parecido, que é muito tênue a linha, mas não é, não. Assim, o engenheiro não vê muito essa parte que a gente até brinca. Muito arquiteto quer ser psicólogo, porque a gente tem que ter um pouco essa parte de entender o que o meu usuário quer daquele espaço. Então, para eu fazer uma casa para você morar, eu preciso saber como você vive, eu preciso saber que horas você come, eu preciso saber como você come, o que você come, você trabalha na sua casa, como você vive, você recebe visita, você vai dormir que horas, você acorda que horas. O arquiteto, ele precisa saber tudo isso, é quase que um psicólogo mesmo nessa questão de entendimento do que você precisa para aquele espaço. E o engenheiro realmente é mais a parte técnica. O engenheiro não vai chegar e te perguntar que hora você dorme. O arquiteto provavelmente vai. Entendi. É bem diferente, então, né? Mas é legal você puxar essa ideia de que, assim, não é conceber qualquer projeto, é conceber um projeto que eu tenho certeza que é executável, né? Eu sei que dá para colocar isso aqui. Sim.
Entendi. Então, Sim. Tipo assim, pode. Niemeyer, por exemplo, ele já era um arquiteto muito famoso, então ele simplesmente fazia um risco e falava, constrói, entendeu? Entendi. Essa não é a realidade dos arquitetos. Essa não é a realidade. A gente não pode achar que a gente vai chegar na faculdade fazendo umas coisas loucas, que nem Niemeyer fazia, e aquilo vai ser possível de construir. Então, por isso a gente tem todo esse aparato de saber, olha, isso não dá, o vão máximo para esse espaço é esse. Ou então pode até ser mais? Pode, mas vai ficar caro. Então a gente tem aula com os próprios professores da engenharia sobre essa parte técnica também. Mas mais para conhecimento e para a gente não entregar uma bobagem para o engenheiro e ele mudar todo o nosso projeto. Então, mas o mais interessante é que existe muita rixa entre arquitetura e engenharia, mas na verdade são profissões que se complementam e esse tipo de rixa não pode existir. Eu acho que é um respeito de ambos os lados, sabe? É um arquiteto saber que ele não pode propor uma coisa completamente louca e o engenheiro também não querer colocar o arquiteto dentro de uma caixinha e falar só é possível assim. Porque justamente até para discutir que não, que a gente sabe que é possível de outra forma, que a gente tem todo esse aparato das matérias da engenharia, né? Para saber conversar. Tipo, falar, não, justificar. O meu projeto ele pode ser construído assim. Se eu fizer assim, 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 ele fica em pé. Então, para você saber ter esse diálogo, né, entre os dois profissionais. E a profissão o curso de engenharia civil também tem uma parte mais de arquitetura. Eu não sei isso em números, mas eu sei que eu acho que na UFA tem uma matéria que chama projeto arquitetônico e você pode pegar como optativa algumas da arquitetura se você gosta mais desse lado. Mas, no geral, eu acho que até a gente tem mais matérias da engenharia do que eles de arquitetura. Entendi. Mas então é bem complementar mesmo, né? O que você falou. Não dá pra ter rixa porque não são competitivos, né? Não tá competindo um com o outro, precisam do outro. Faz todo sentido. Exato, exatamente. Exatamente. Lê, você contou de todas essas áreas aí que a arquitetura contempla. Você conseguiria pensar em uma disciplina para dizer assim, não, olha, se você gostar disso aqui, tem chance de você dialogar com a arquitetura, ou se você desgostar disso aqui, não vai para arquitetura que vai dar ruim. Eu amo fazer essa pergunta, porque ela é difícil e o meu curso é muito fácil. Então, você tem que gostar de português. Se você desgostar de português, você não vai fazer letras. Então, eu não tô nem aí para vocês. Eu fico fazendo essa pergunta e todo mundo fica, não. Então, a arquitetura, como eu disse, depende muito do lugar que você vai fazer. Mas, por exemplo, a gente teve muita história durante o curso. Muita matéria de história. Então, se você é uma pessoa que não gosta de história, pode ser um pouco difícil passar por aquelas matérias. Mas não que você vai desgostar do curso inteiro por causa daquilo, entendeu? Uma parte que é bem forte também, que as pessoas nunca associam e geralmente é associado com poucos cursos, é a sociologia. Então, que a gente trabalha muito com pessoas e como elas vivem, né? E isso também é um pouco diferente. Eu jamais esperava que eu ia entrar na arquitetura para estudar sociologia. Tipo, nunca tinha passado pela minha cabeça. Outra disciplina é a arte, mas geralmente é um pouco difícil falar de artes, porque eu acho que as escolas tratam isso de uma maneira muito diferente em cada uma delas. Então, tem muita escola que aula de artes é aula do recreio, entendeu? Porque ninguém quer fazer nada e etc., mas a gente vê muita questão da história da arte. Então, se você gosta de história da arte na escola, né, se você tem essa matéria um pouco mais certinha, né, é um curso que trabalha muito história da arte e tanto a arte mesmo, na questão de pintura, de trabalhar com cor, de trabalhar com maquete. Então, artes, geografia, que aí também a parte do urbanismo a gente trabalha bem em conjunto com a geografia. Isso também é outra coisa muito legal da arquitetura. A arquitetura, na verdade, é a coisa principal da arquitetura. Eu até perguntei para umas amigas antes sobre o que elas achavam que eu tinha que falar, e isso é um consenso da arquitetura. A arquitetura é um curso que se trabalha em equipe. Tudo que a gente faz é uma equipe multidisciplinar. Então que nem para construir o arquiteto não trabalha desassociado do engenheiro. Para um planejamento urbano, por exemplo, a gente trabalha com geógrafos. Então, todas as áreas, e para o restauro, por exemplo, a gente trabalha com historiadores. Então, todas as áreas da arquitetura, elas têm muito em comum com alguns outros cursos. Trabalhar em equipe na arquitetura é fundamental, gente. Não adianta achar que você vai entrar na arquitetura e vai ficar sozinho, sentado na mesa da frente, sem conversar com ninguém. Não existe. A maioria dos trabalhos é em grupo. Se você é uma pessoa muito introspectiva, tipo, entre e aproveite para se soltar, sabe? Se você é uma pessoa que gosta de grupo, de estar com as pessoas, você vai amar a arquitetura, porque
realmente é uma coisa assim que a gente está sempre, assim, quem me conhece, minha irmã, né, que mora comigo, vinha aqui em casa, sempre, muitas amigas minhas. Então minha casa estava cheia e não era para brincar, gente, era para fazer trabalho. A gente ficava tipo o dia inteiro juntos fazendo trabalho. Então é uma coisa assim, que você tem que estar disposto a conversar, conhecer gente, escutar a opinião dos outros. Isso a arquitetura ensina demais. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu até esqueci o que eu estava falando. Não, é porque você estava falando dessa ideia de diálogo, né? Tem que estar sempre em diálogo com outra profissão. E das matérias também, né? Sim, então eu diria assim, eu colocaria como artes, geografia, história e sociologia. Eu estava esperando as matérias para mim. Matemática. Matemática. Então, isso é um pouco também de onde eu me formei. A gente tem sim as matérias de matemática, mas é uma porção muito pequena que já está sendo estudado para diminuir ainda mais. Então, assim, falar, não vou fazer arquitetura porque não gosto de matemática. Não, gente, não vai nessa, porque pode ser um pouco difícil, realmente. É a matéria que as pessoas tendem a reprovar mais, são as matérias que mexem com matemática para quem não gosta, mas não é uma coisa que você vai falar, nossa, é impossível, não vou conseguir, vou ficar travada nas de matemática. Não, de forma alguma. É um curso que dá muito, muito, muito além da matemática, tanto que eu nem lembrei de matemática para falar. Mas é porque é o que a gente vê esse estereótipo, né? Tem esse estereótipo, tipo, vai fazer arquitetura, anda com uma régua desse tamanho e tem que entender de matemática, assim. Domina o desenho e a matemática. Então, a parte tem uma parte de geometria, mas também não é nada, tipo assim, você fala, gente, eu preciso ser excelente em matemática, como talvez te falariam se você for para engenharia. Realmente, eu fiz cálculo 1 na engenharia e fiz cálculo 1 na arquitetura, né? Que na arquitetura, na verdade, a gente chama de matemática aplicada. E é bem diferente. Assim, é bem diferente a forma de abordagem mesmo, porque a gente não precisa saber matemática que nem um engenheiro que vai continuar trabalhando com aquilo, né? A gente precisa entender, como eu disse, a gente precisa conhecer o mundo deles, mas se você vai só se aprofundar se você quiser. Tem gente que forma em arquitetura e quer para uma área mais técnica de engenharia, e também tá tudo certo. É legal você falar isso, porque deixa de ser uma barreira para as pessoas, né? Eu, na minha ignorância de ensino médio, pensava, se eu cogitasse arquitetura, eu falava, nunca, eu não gosto de matemática, o que eu vou fazer na arquitetura? De jeito nenhum, mas então é muito legal. A Kelly falou que no paisagismo vocês têm contato também com os botânicos. É muito interdisciplinar, né? É muito, gente. É com agricultura, tem gente da arquitetura que faz matéria na agricultura, que é essa parte de plantas. É muito interdisciplinar. Ô, Lê, deixa eu deixar o Instagram da Kelly aqui, porque esse chat depois vai pro IGTV e não fica salvo. O Instagram é @Kellen Arquitetura, Kellen com 2 L's, porque ela falou que hoje mesmo falou sobre o curso lá no Instagram. Então depois se o pessoal quiser olhar. E fala um pouquinho do seu estúdio, Lê. De como que tem sido. Então, gente, formamos, né? E aí aquele desejo de todo universitário montar alguma coisa com os amigos, né? E acabou que deu certo. Muitas vezes não dá, mas acabamos criando. Na verdade, foi um pouco disso. Eu sempre gostei muito de arte, desde pequena, de todo tipo de arte, né? Dancei por muito tempo, como eu disse. Sempre tentei estar envolvida com circo, com um monte de coisa diferente. Eu gostava muito. E aí eu me formei em arquitetura e, ao invés disso se fechar, isso se abriu de uma maneira louca. E eu falei, meu Deus, eu não me encaixo em nenhum escritório que oferece arquitetura para fazer casa, porque realmente não é só isso que eu quero. Eu gosto de fotografia, eu gosto da parte de design, eu gosto de um monte de coisa. E agora, como é que eu vou escolher um? Enfim, não escolhi. Falei, vou abrir um estúdio que vai fazer tudo. Justo. E aí foi um pouco assim que aconteceu. Eu conversei com outras 2 amigas que também tinham um pouco essa questão de não querer abrir mão de outras áreas que a gente tinha aprendido na arquitetura. Realmente a gente aprende coisas muito além de fazer casa. Nossa, o que a arquitetura não é mesmo, é só fazer casinha. A gente aprende muito além. E aí a gente fica com apego e não quer abandonar isso. Então a gente resolveu criar um estúdio para trabalhar com tudo isso. A gente estudou algumas coisas, né, antes de abrir, que isso também eu acho que é uma coisa mais que falta nas universidades em geral, que é a questão de administração mesmo. A gente sai, principalmente eu acho as universidades federais, a gente sai formado, mas muitas vezes a gente não tem aula de como dar preço para o meu negócio,
a gente não sabe como abrir uma empresa, quem eu tenho que procurar, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um administrador. A gente fica muito perdido em tudo isso, porque realmente, assim, são muito poucas as universidades que oferecem esse tipo de ajuda antes de você se formar. Então, lógico, a gente pesquisou muita coisa e a gente foi decidindo, né? Algumas coisas, cada uma é de uma cidade, então a gente trabalharia com mais de uma cidade. No começo você me perguntou sobre a quarentena, né? A questão pra gente não atrapalhou muito, porque desde o início a gente quis trabalhar de forma muito online. Então, por exemplo, a arquitetura no sentido de construção mesmo, né? De você acompanhar uma obra, realmente não tem como fazer de forma online. Você tem que ir lá, né? Você tem que ver a obra, você tem que acompanhar todo o processo. Porém, a questão, às vezes, de ambientação de um cômodo pequeno, a questão do design, de consultoria, às vezes você consegue trabalhar isso de longe, trabalhar isso de forma online. E era uma proposta que a gente tinha desde o início com o estúdio, né, trabalhar mais online. E aí a gente começou a trabalhar muito a questão da imagem, porque a arquitetura é muita imagem, né? O que te enche os olhos quando você vê uma casa, por que você gosta daquela casa, né? O que te faz querer entrar num edifício. A primeira impressão de tudo é a imagem, né? Depois, lógico, você pode ter um projeto interessante, tem que ser confortável e todas essas coisas, mas a primeira questão é a imagem. E a gente tinha isso com a gente de imagem muito forte. Eu já fotografava há 5 anos, então já era também uma coisa de trabalho com a imagem. E a gente enxergava que todas essas áreas que a gente trabalhava, né? A gente trabalha hoje com arquitetura, interiores, design gráfico e papelaria e fotografia. É muita coisa. Só que a hora que a gente pensou assim, ai, nossa, é muita coisa, não vai dar. Hoje em dia a gente enxerga tudo como uma coisa só. Então, uma dentista, por exemplo, que me procura para fazer o consultório, eu vou fazer o que eu quero passar com a imagem da arquitetura do consultório, eu vou passar com a imagem da logo que eu estou construindo para ela, eu vou passar com a imagem da foto que eu vou tirar para ela. É tudo imagem, como você está passando isso para a pessoa, né? Lógico, como eu disse, a arquitetura é muito além do estético, tem toda a questão funcional. Mas quando a gente está trabalhando isso, principalmente para profissionais, que hoje o meu estúdio ele é mais direcionado aos profissionais, a gente tem toda uma imagem que ele quer passar. Isso é passado com a arquitetura, isso é passado com design gráfico, isso é passado com a fotografia. Então, por isso, hoje a gente acha meio indissociável, assim. É até mais difícil quando alguém tem um consultório e chama a gente para fazer a identidade. Ou quando alguém tem a identidade e chama a gente para fazer o consultório. Porque eu não sei o que passou pela cabeça do outro profissional para fazer aquele serviço, entendeu? Então, o mais interessante é que realmente esteja tudo alinhado. A imagem que você quer passar é única, né? E aí, a forma disso ser feito vai ser feito em elementos diferentes, né? Ora como construção, ora como logo, ora como papelaria e ora como fotografia. Então é isso, assim, a gente quis montar o estúdio por não se encaixar em nenhum outro lugar. E aí a gente falou, a gente não precisa se encaixar, a gente pode ser a gente pode tentar, né, o sonho. Felizmente era possível pra gente, nem sempre é possível para todo mundo, às vezes tem que voltar para casa, né? Às vezes tem que prestar um concurso, alguma coisa assim. Felizmente era possível para nós três tentar fazer com que esse sonho desse certo. E aí estamos na luta, tá dando certo, graças a Deus. Lê, tem muito conteúdo, né, no Instagram de vocês, né, que eu acompanho você, porque você é minha amiga, então para mim tá fácil acompanhar. Mas tem muito conteúdo lá no Instagram de tudo, de todas essas áreas que vocês abordam no estúdio e que acaba abrindo a cabeça das pessoas para o que faz um arquiteto, né? Quais são as possibilidades dentro do curso? Fala o Instagram para o pessoal te seguir lá e conseguir explorar esse universo também. Tá, gente, ó, o Instagram é @estudiocarambola, _ no final. A gente é uma logozinha amarelinha, não, a gente tá com um logozinho pretinha com uma estrelinha, parece uma estrelinha, né? Uma carambola. E aí tem muita coisa realmente, a gente tenta abordar assuntos diversos, tanto para estudantes, quanto para quem está entrando, quanto para possíveis clientes, né? A gente tem uma abertura muito grande, inclusive se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar um pouco sobre arquitetura ou sobre qualquer uma das outras áreas que a gente trabalha lá, a gente está super aberto, pode mandar lá por direct. E eu acho que é isso. Hoje em dia o Instagram ele tem que ser usado assim, para compartilhar, né? Não adianta a gente ter um monte de conhecimento e guardar tudo pra gente, porque fazer o que com isso? Para que eu vou guardar esse conhecimento para mim, né? Eu acho que se a gente tem a oportunidade de entrar numa universidade, já tá lá aprendendo tanta coisa, para que eu vou guardar? Acho que não faz sentido. Então, o Instagram tem se transformado nessa ferramenta pra gente, que é de
se conectar com as pessoas e ajudar elas. E também a gente acaba sendo, eu sempre falo, quanto mais a gente ajuda, mais ajudado a gente é, né? Porque a gente acaba vendo o outro lado da história, as pessoas são muito diferentes. E, nossa, o contato é a parte mais legal disso tudo. Gente, o meu Instagram entrou numa regressiva de 10, 9, 8 e a gente vai cair, porque nós ficamos aqui 1 hora. Mas obrigada por terem participado. E não